uma vez, irmãos. Eu escolhi para a nossa meditação, nessa noite, o que eu diria ser uma parábola. Uma parábola não dita por Jesus, mas sim uma parábola dita pelo apóstolo Paulo, né? Que foi um exemplo, né? Parábolas eram exemplos que Jesus usava, claro, para nos dar grandes lições. Então, Paulo usou de um exemplo do cotidiano dos judeus para mostrar a eles um grande ensinamento, que serve para nós também. A nossa parábola, ou o nosso texto, ele está no livro de Efésios, na sua carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 6. Vai ser projetado ali. Nós faremos a leitura a partir do verso 10 até o final, até o verso 20. Aliás, até o verso 18, que diz assim: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isto. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em toda ocasião, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, estamos diante de Ti, agora para Te pedir, Senhor, que o Senhor nos use, Senhor, conforme o Teu querer. Não permitas que eu fale, Senhor, mas que a Tua palavra seja pregada, Senhor, que o Teu Espírito seja anunciado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. O contexto no qual o apóstolo Paulo escreveu essa carta é muito triste. Primeiro porque ele estava preso em Roma, uma prisão injusta, nós sabemos. E a segunda é porque notícias não tão boas chegaram até os ouvidos do apóstolo a respeito de algo muito ruim que estava acontecendo nessa igreja de Éfeso. Então, diante de todas essas informações, então Paulo escrevera essa carta aos irmãos da igreja de Éfeso. Essa carta foi escrita à igreja de Éfeso. Eu diria aos irmãos, e confesso aos irmãos, que é a minha carta predileta, a carta de Paulo aos Efésios. Eu já não sei quantas vezes já li essa carta, não sei quantas vezes já falei a respeito dessa carta, a respeito da igreja de Éfeso. Aliás, eu já até preguei aqui a respeito da igreja de Éfeso. Assim que Paulo ganhou a liberdade lá em Roma, essa primeira prisão era uma prisão domiciliar. Assim que ele ganhou a liberdade, ele então chama o seu fiel amigo e jovem Timóteo, que nunca lhe abandonou, e orienta Timóteo a ir pastorear
então, essa igreja de Éfeso. Ele envia Timóteo para pastorear essa igreja de Éfeso. Timóteo, contrariado, não queria ir, mas foi. Timóteo foi. E Paulo, então, extremamente preocupado em Timóteo não ser bem recebido pela poderosíssima igreja de Éfeso, Paulo, então, escreve-lhe uma carta a Timóteo, dando-lhe orientações em como lidar com a igreja. Essa primeira carta de Timóteo, nós poderíamos dizer que é um código de postura que toda a igreja deveria seguir. Ela dá normas para as igrejas. 1 Timóteo, código de postura da igreja. E Timóteo foi e lá logo recebeu essa carta, essa primeira carta. As perseguições aos cristãos continuavam ainda mais acirradas nesse período em Roma. E Paulo, então, é preso novamente. Agora uma prisão não mais domiciliar. Agora Paulo é enviado ao calabouço. E aí desse calabouço, então, Paulo escreve uma segunda carta a Timóteo. Essa carta é uma carta de encorajamento, dizendo a Timóteo para ele permanecer firme na fé. Paulo sabia o que Timóteo iria enfrentar lá naquela igreja de Éfeso. Então, Paulo, permaneça firme na fé, Timóteo, não desanime. Porque Timóteo era um jovem, jovem na idade. A segunda intenção dessa carta era em vê-lo novamente, em rever Timóteo novamente. Paulo, a essa altura, ele sentia a morte batendo na porta de sua cela. Paulo estava sentindo que iria ser morto. Então, ele queria rever o amigo novamente. Então, ele convida Timóteo. Timóteo, venha para cá. Antes de eu morrer, eu quero te ver. A segunda carta de Timóteo é uma carta de despedida. É uma carta muito triste. Se você lê essa carta com essa visão, você vai ver a tristeza do apóstolo. Quando nós entendemos essas três cartas, a carta de aos Efésios, a igreja de Éfeso, e quando nós lemos essas duas cartas, de 1 e a 2 Timóteo, nós começamos a entender um pouco do contexto da igreja de Éfeso, e até mesmo o que o coitado do Timóteo enfrentou lá naquela igreja. A igreja de Éfeso talvez tenha sido a maior das igrejas desse período que nós chamamos período apostólico, em números. Era uma igreja muito grande, muito poderosa, e com esse crescimento todo, vieram para igrejas grupos de pessoas. Vieram os nicolaítas, vieram o que chamavam também os gnósticos, pessoas muito ligadas na cultura grega, e vieram também os polêmicos judaizantes. A igreja cresceu muito com essas pessoas todas. E juntamente com esses grupos todos, é claro que eles trouxeram as suas formas de adorar a Deus, as suas maneiras que eles tinham de adorar a Deus. Estamos falando de pessoas cristãs. Eles trouxeram a maneira deles adorarem a Deus e lentamente introduziram essa maneira para dentro do contexto da igreja, apesar de serem grupos rivais, mas eles introduziram essas maneiras diferentes deles adorarem a Deus no contexto da igreja. E a igreja de Éfeso lentamente foi se desviando da sã doutrina tão rebatida pelo apóstolo Paulo, a ponto deles chegarem nesse ponto, nessa situação total de desvio da palavra de Deus. Esse era o contexto. A carta de Éfeso nos explica, Paulo, então, quando escreveu essa carta, talvez até para alguns dos remanescentes fiéis à sã doutrina, Paulo disse a eles: quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso
único e suficiente Salvador, nós entramos numa guerra. E essa guerra não é contra os romanos, que dominava toda a região, e nem contra esses grupos rivais que estão dentro da igreja. Essa guerra são contra demônios que vivem nas regiões celestiais. Então, por isto, Deus forneceu a vocês e a nós um fardamento todo especial. E se nós vestirmos esse fardamento, nós conseguimos resistir. Vocês não têm forças, porque esses demônios que vivem nessas regiões espirituais, nós não temos forças para combatê-los, porque eles não são de carne e nem são de osso, mas sim são seres espirituais. E Paulo, então, escreveu, então, essa carta nesse sentido. Então, essa armadura que Paulo se referiu, vai ser o nosso foco aqui nessa noite. A armadura que Deus disponibilizou a nós, para nós podermos enfrentar esses inimigos que vivem nas regiões celestiais. Nós sabemos, irmãos, muito bem, que um soldado, mesmo quando está devidamente fardado, ele pode ser, sim, atingido em combate. Ele pode ser fatalmente atingido em combate. E a Bíblia até nos dá um exemplo de um soldado valentão, muito valentão, que estava totalmente fardado e foi atingido mortalmente. Foi atingido mortalmente. O seu inimigo, ou diríamos o seu adversário, observou aquele valentão, aquele soldado valentão, atentamente, e no momento certo ele visualizou um ponto falho naquele fardamento daquele soldado. E na hora certa ele atacou. Atacou e o soldado valentão caiu. Nós estamos falando do episódio de Davi e Golias. De Davi e Golias. Paulo descreveu isso para nós. Não é porque nós estamos fardados que nós não podemos ser atingidos. A nossa caminhada espiritual, irmãos, é exatamente assim. Satanás, ele sabe muito bem que nós estamos vestidos com esse fardamento, com essa couraça que Deus nos ofereceu. E ele sabe também que ele não tem o que fazer, ele não consegue. Mas ele é paciencioso. Ele fica esperando a oportunidade certa para atacar. E quando nós falhamos na colocação de um desses componentes que Deus nos disponibilizou, ele ataca. Ele ataca. E às vezes esse ataque pode ser fatal. Veja bem o que eu disse. Eu não disse que o nosso fardamento é falho. Somos nós que falhamos em colocá-lo. Nós deixamos brechas para o inimigo atacar. Foi exatamente isso também que aconteceu com Golias. O fardamento do Golias era bom, talvez ele não abaixou a viseira do capacete dele. Aí o Davi, pá, bem no meio da testa. Coitado, foi-se. Aqui, nós podemos dizer que entra a doutrina da responsabilidade humana. Tão polêmica, a doutrina da responsabilidade humana. Deus é soberano, mas Ele não nos isentou de responsabilidade. Nós temos responsabilidade na nossa caminhada da salvação. Existem, irmãos, duas linhas de pensamento a respeito dessa armadura que Deus disponibilizou para nós. A primeira linha, ela defende que cada componente desta armadura representa as nossas condutas éticas de vida. E eles estão certos.
Eles estão certos. Porque realmente, se nós tivermos uma conduta ética digna, dificilmente o inimigo vai nos atacar. O João Batista, quando na sua caminhada, na sua mensagem, um dos pontos de João Batista foi justamente isso: modo digno de vida. Arrependei-vos, mas mudem de vida, conduta ética. Então, o pessoal que defende essa linha de pensamento, eles estão certos, sim. Mas existe uma segunda linha de pensamento, na qual eu particularmente prefiro, que defende que esta armadura representa o que Cristo conquistou na cruz por nós. Eu prefiro, particularmente, essa conduta, essa linha de pensamento. Não que a outra esteja errada. Porque Paulo nos deixou aqui uma dica, no verso 11 e 12, que diz assim: vocês não têm como destruir este inimigo, porque eles vivem nas regiões celestiais. Somente Cristo o venceu na cruz. Portanto, revistam-se de Cristo. Então, essa armadura, por isso eu prefiro abraçar essa linha de pensamento. Essa armadura representa para nós o que Cristo sofreu na cruz por nós. Então, antes de nós entrarmos no fardamento propriamente dito, é importante nós frisarmos qual é a nossa posição nesse combate. Qual é a nossa posição nesse combate? Já que é um negócio meio na esfera celestial, Paulo também nos deu as dicas, verso 11 e 14. Verso 11 e 14. Ele disse assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Paulo usou aqui por 3 vezes a expressão permaneçam firmes. Permaneçam firmes, por 3 vezes. E isto me lembrou o meu tempo de serviço militar. Há décadas atrás, né? Há décadas atrás. Quando os comandantes diziam aos sentinelas, né? Eu nunca fui sentinela, eu trabalhei dentro do exército numa outra posição, né? Mas ele dizia ao sentinela: permaneçam firmes e atentos em seus postos. Os comandantes sempre diziam isso para o sentinela: não ataque, permaneçam firmes e atentos nos seus postos. E essa era a conduta do sentinela. A nossa posição nessa guerra é de defesa. É de defesa e não de ataque. É de defesa e não de ataque. Por que eu estou dizendo isto? Na década de 80, principalmente os mais experientes de vida, se lembram muito bem que surgiu um movimento no meio das igrejas evangélicas chamado Batalha Espiritual. Foi um movimento muito forte. E esse movimento, basicamente, ele dizia que a igreja tinha que atacar o inimigo. Atacar o inimigo. E aí, o movimento, então, começou a nomear, começou a mapear e nomear os inimigos, dizendo onde é que eles se encontravam. Aí, então, começaram a surgir objetos que atraíam o inimigo. Também discos que, tocados de trás para frente, eles davam uma voz demoníaca. Gravuras também, tinha uma gravura de uma criança que chorava assim e tal.
também atraía demônios para dentro das nossas casas. E não parou aí. Se não bastasse, surgiu então a expressão, está amarrado. Como se nós pudéssemos amarrar o demônio. São espirituais, não se amarra o espírito. Esse movimento de batalha espiritual, né, ele foi se enfraquecendo e se restringe hoje a algumas igrejas pentecostais apenas. A nossa luta, Paulo foi muito claro, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, que jeito que nós vamos amarrar esses bichos? Não tem jeito. Aí veio, então, a pergunta para mim. Eu fiz uma pergunta para mim. Eu adoro fazer pergunta para mim mesmo. E aí eu vou fuçando. Então, qual é a nossa posição atual? Qual é a posição atual nossa e aí de Satanás nessa guerra? Aí eu fiquei pensando, e o Espírito de Deus me revelou um negócio, um exemplo muito interessante. Talvez lá em casa o pessoal ficou até meio cabreiro, ué, que esse cara está olhando essas coisas aí. Né? É o dia D e o dia V. O dia D e o dia V. O dia D foi o dia em que as forças aliadas da Segunda Guerra Mundial, estou dizendo, né? O dia D, então, foi o dia que as forças aliadas, partindo aqui da Inglaterra, né? Diríamos que quebrou a coluna vertebral do nazismo. Foram ataques simultâneos em vários flancos e conseguiram, então, quebrar essa coluna vertebral do nazismo. O dia V foi o dia em que o nazismo se declarou derrotado, ou seja, o fim da guerra. Então, dia D e o dia V. Guardem bem isto é importante para a nossa salvação. O dia D e o dia V. Entre o dia D e o dia V, muitas coisas aconteceram, provavelmente 2 anos. Muitas batalhas sangrentas aconteceram, muitas mortes aconteceram, porque mesmo o nazismo, sabendo que tinha sido quebrado na invasão da Normandia aqui, eles não se entregaram, eles continuaram lutando. Acredita-se que entre o dia D e o dia V, foi o período que mais morreu gente na Segunda Guerra Mundial. Em toda a guerra, foi curta, né? Foi o período que mais morreu gente, entre o dia D e o dia V, porque o nazismo não se entregou. É exatamente isso que está acontecendo. Cristo, na cruz, ele quebrou a coluna vertebral de Satanás. Ele quebrou a coluna de Satanás com a sua ressurreição. E Satanás, então, o que sobrou de Satanás? Sobrou um estribuchar no chão. Sobrou dele simplesmente um estribuchar no chão. E ele, sabendo que não tem como vencer, ele vai tentar, exatamente como o nazismo, levar o máximo possível de pessoas contaminar com seus venenos. Então, nós estamos vivendo esse período entre o dia D e o dia V. Satanás foi esmagada a cabeça de Satanás na cruz de Cristo, mas ele está se batendo no chão, tentando contaminar o máximo possível de pessoas. Por isto, do alerta do apóstolo Paulo: vistam-se com a armadura de Deus e fiquem firmes, porque o dia da vitória chegará. Amém, irmãos? Maravilha, né?
O diabo, irmãos, como muitos pregam, ele não está interessado em nossos corpos, jamais. Ele não está interessado em nossos corpos físicos. Ele está interessado na nossa mente. Esse é o grande interesse de Satanás, a nossa mente. E é nela que ele coloca dúvidas. É nela que ele coloca rancores, coloca mágoas. É nela que ele coloca influências que nos desviam da sã doutrina de Deus. E é por isso que quando nós lemos todo o Novo Testamento, nós vemos que em todo o Novo Testamento se fala muito mais dos falsos profetas do que do diabo, do que de Satanás. Por quê? Porque a sã doutrina, esta sim leva nós para o inferno. Essa contamina a nossa alma e nos leva para o inferno. Nosso corpo físico, não. E Satanás sabe disto. Por isso que ele nos preocupa muito com os nossos corpos. Porque muitas vezes, quando nós somos atingidos por alguma doença, às vezes nós até nos aproximamos de Deus. Então, Satanás, ele não está preocupado com o nosso físico, ele está preocupado com a nossa mente. Então, por isso, Paulo alerta, permaneçam firmes, atentos. E o diabo sabe disso muito bem, que a nossa caminhada rumo à salvação é obra de Deus. E ele não tem o que fazer. Porque a obra de Deus ninguém pode frustrar, nem ele. O que ele faz? Ele coloca minúsculas pedrinhas dentro dos nossos calçados, o que dificulta extremamente a nossa caminhada rumo à salvação, tornando essa caminhada extremamente, muitas vezes, penosa a nós. E o que nós fazemos quando acontece de nós, quando calçarmos um sapato e temos lá uma minúscula pedra dentro dela? Nós imediatamente retiramos essa pedra de dentro do calçado, porque senão a nossa caminhada vai ser difícil. É exatamente isto que Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso. Quando a mente de vocês estiver com alguma coisa, alguma influência que está desviando vocês da sã doutrina, faça como um sentinela. Alto lá. Pare e remova aquilo que está atrapalhando você, a sua relação com Deus. Vistam-se da armadura de Cristo e fiquem em posição de alerta. Quando o inimigo se aproximar de você, diga, como diz um bom sentinela, alto lá, remova aquilo que está atrapalhando a sua caminhada rumo à salvação. E aí, então, Paulo dá toda uma explicação da armadura de Deus, ou seja, da armadura que Deus disponibilizou para nós. Muitas vezes a gente usa a armadura de Deus. Não, a armadura que Deus disponibilizou para nós. Aí vem o verso 13. Ele diz assim: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Apenas essa parte. Paulo citou, então, aí o cinto. Né? O cinto, ele, no fardamento de um soldado romano, ele tinha duas funções. Uma, de prender alguns componentes de sobrevivência do soldado, como, por exemplo, a espada, o cantil, talvez algum unguento aqui de primeiros socorros, essas coisas aí. A segunda função do cinto era proteção do abdômen do soldado, porque ele era feito com uma tala larga de couro e protegia o abdômen do soldado. Então, ele tinha essas duas funções. E Paulo, ele diz que um soldado romano jamais iria para um combate, ou seja, aliás, nenhum soldado jamais vai para um combate sem o seu cinturão. No exército brasileiro chama de NA, um cinturão cheio
de buraquinho onde te pendura aquelas tralhas todas, né? Eu tinha um desses, te pendurava todas aquelas tralhas, ia lá, feito aquele negócio todo, né? E os soldados romanos jamais iriam em combate sem o cinturão. Claro que não, porque era ali que ele te pendurava os seus componentes. E Paulo foi além, ele disse, jamais se desvencilhe desse cinturão da verdade, cingindo-se com esse cinturão. E eu fui ao dicionário para saber o real significado dessa palavra cingido, ou cingir, né? Para o meu espanto, ela significa envolvido, atado, cercado, rodeado, abraçado. Está dentro do contexto de Paulo. O cinturão, ele atava, ele envolvia, ele abraçava o abdômen do soldado. E aí, eu tive a liberdade e fiz uma leitura um pouco diferente desses textos, que diz assim, estejam envolvidos, irmãos, atados, cercados, rodeados, abraçados com a verdade de Cristo, porque só Cristo salva. A igreja de Éfeso estava se desviando da doutrina, estava se apegando mais nas filosofias gregas. Então, Paulo deixou bem claro para eles, revistam-se desse cinto da verdade. O segundo componente ainda, no verso 13, parte B, ele diz assim, vestindo-se da couraça da justiça. A justiça aqui, ela tem um sentido de acusação, A couraça também era um componente também feito em couro cru. Ela protegia o peito e as costas do soldado, e era também presa ao cinturão. Então, essa couraça, esse importantíssimo componente, ele tinha, então, a finalidade, então, de proteger essas partes vitais no corpo do soldado, porque flechas ocultas, né, flechas a distâncias, eram atiradas e os soldados não percebiam, não tinha como se defender. Mas essa couraça, ela protegia o soldado desses ataques traiçoeiros e sem eles saberem, né? Então, Paulo, ele está querendo dizer aqui que a couraça da justiça, o seguinte, ataques traiçoeiros e covardes vão acontecer contra vocês. Erros do passado virão à tona. Se vocês estiverem vestidos com a couraça de Cristo, isto não os atingirá, porque Cristo anulou na cruz todos os nossos pecados. É Cristo que nos justifica. Então, acusações falsas ou as acusações de problemas que tivemos no passado não nos atingirá, porque Cristo na cruz, ele anulou tudo isto. Por isso, Paulo falou, vistam-se dessa couraça e esqueçam que esses ataques traiçoeiros e covardes não atingirão vocês. Aí, terceiro componente, verso 14. Calçais os pés com as sandálias da paz. Os irmãos já imaginaram um soldado descalço em um combate? Eu não consigo imaginar um soldado devidamente fardado, mas descalço. Não. Principalmente naquela época. Naquela época, eles costumavam minar os terrenos de uma maneira um pouco diferente do que se mina hoje. Antigamente, eles minavam os terrenos com pedras pontiagudas e espinhos, o que dificultava a marcha dos soldados, se eles não estivessem devidamente calçados, com seus pés, com aquelas sandálias fortes. Por isso, Paulo usou, revistam-se, calcem seus pés com as sandálias da paz. Eu creio que Paulo, ele tem apego aqui, uma carona
no texto do profeta Isaías. Quando o profeta Isaías, no seu capítulo 52, verso 7, diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação e dizem a Sião: o seu Deus reina. Eu acho que Paulo pegou uma carona aqui nesse texto do profeta Isaías. As sandálias aqui, meus irmãos, representa o nosso conhecimento que nós temos a respeito da palavra de Deus, do Evangelho, que é a paz, que prega a paz. Por isso Paulo falou: vista os seus pés com essa sandália da paz. Satanás, ele conhece muito bem a palavra de Deus. Os irmãos se lembram, quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás usou vários textos bíblicos para atacar Jesus. Ele conhece. Se nós não tivermos os nossos pés calçados com o Evangelho, nós seremos vulneráveis nesse combate. Nós não conseguiríamos caminhar nesse combate. Eu até me lembro de um vídeo que eu vi há um tempo atrás, eu não sei se é até fake, se é preparado aquilo ou não, mas de uma moça, numa assembleia, ela quis questionar um muçulmano. Ela quis questionar um muçulmano. A moça cristã quis questionar esse muçulmano. Ela levou a maior surra do muçulmano, porque o muçulmano conhecia muito mais a Bíblia do que ela. Não sei se aquilo foi montagem ou não, mas não me interessa. Mas a orientação que Paulo nos coloca é essa: vistam-se com a sandália do Evangelho, conheçam a palavra de Deus, senão vocês não vão conseguir caminhar nesse combate. Graças a Deus, eu dou graças a Deus por isto, a nossa igreja está calçando essa sandália do Evangelho. Nós temos já 2 grupos dedicados ao estudo da palavra de Deus. Se você quer também entrar, fazer parte desse grupo que está calçando o Evangelho da paz, converse com o nosso pastor. Converse com o nosso pastor. Ele vai encaixar você dentro de algum desses grupos que nós temos aí. Evangelho da paz, conhecimento do Evangelho, conhecimento da palavra de Deus. Aí vem o item número 4, verso número 15. Paulo cita o escudo da fé. Os romanos, eles tinham 2 tipos de escudo. Um pequeno, que era redondo, que era de combate corpo a corpo. Corpo a corpo. E um grande, no formato assim, de uma pequena porta, né, retangular, né, mas o grande o suficiente para cobrir o soldado. É desse escudo grande, que é mais ou menos da altura do soldado, que Paulo está se referindo. Para que servia esse escudo? Quando flechas incendiárias eram atiradas de longe pelo adversário, os soldados romanos se agrupavam, de uma certa forma, rapidamente, e levantavam esses escudos sobre a cabeça. E eles se agrupavam embaixo disso. Então, essas setas incendiárias, elas atingiam esse escudo, mas não atingiam os soldados. Então, essa foi a metáfora, essa foi o exemplo que Paulo colocou. Esses escudos, eles tinham que ser corretamente posicionados, senão o soldado ficava vulnerável, é claro. Mas eles tinham um treino próprio para isso. O que Paulo quis dizer aqui a nós é o seguinte: a nossa fé, ela tem que ser como um escudo. Ela tem que proteger todo o nosso corpo. Ela tem que ser devidamente colocada. Quando ela é devidamente colocada, exatamente como aqueles escudos que os romanos usavam, ela nos protege não só a nós, mas também protege aqueles que estão ao nosso derredor. Porque eles veem o nosso exemplo, e eles também, de uma certa forma, ficam interessados na palavra de Deus. Então, Paulo deu esse exemplo: recubram-se, protejam-se com o escudo da fé. Aí vem o 5º item,
Verso 16. Capacete da salvação. Eu acho que seria desnecessário dizermos para que serve um capacete. Qualquer criança nossa hoje sabe para que serve um capacete. Proteção da cabeça, proteção física da cabeça. Mas não é essa proteção que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não é da proteção física. Ele está falando da nossa mente. Esse capacete que Deus disponibilizou para nós, ele não protege o nosso físico, a nossa cabeça. Ela protege a nossa mente. Protege os nossos pensamentos, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, principalmente a respeito da salvação, que Paulo diz. Então, vistam-se do capacete de Cristo, que protege vocês dessa incerteza da salvação. Quantas vezes, em momentos difíceis das nossas vidas, nós achamos que Deus não nos ama, que Deus esqueceu de nós. Quando isso acontece, irmãos, é porque nós estamos com o nosso capacete mal posicionado. Porque um soldado com o capacete de Cristo, jamais, seja a situação que for, ele continua firme, porque ele tem a certeza da sua salvação. É desse capacete que Paulo está dizendo. Vistam-se o capacete corretamente, e essas dúvidas, essas incertezas que entram na nossa mente, não entrarão, não terão espaço. Agora vem o último item da armadura de Deus. Os irmãos perceberam que todos esses itens foram de defesa pessoal. Todos eles. De defesa pessoal, de proteção, tal, aquele negócio todo. Esse último item, ou esse último componente do nosso fardamento, ou da nossa couraça, é diferente. É o único componente de ataque. É o único componente que nós temos de ataque. Está no verso 16b. Espada do Espírito. A espada que Paulo se refere aqui, no texto, é uma espada curta, de 2 gumes e pontiaguda, que servia exclusivamente para combate pessoal, corpo a corpo. Cabia a cada soldado romano proteger a sua espada, guardar e proteger, ou seja, fazer a manutenção da sua espada, mantê-la sempre afiada e principalmente pontiaguda, porque isso significava não problema em combate. O soldado que descuidava da manutenção da sua espada, fatalmente poderia ter problema em combate. Um soldado romano jamais, em hipótese alguma, se descuidava, se desgrudava da sua espada, até por uma questão de sobrevivência. Ele sabia que ele era odiado entre os dominados. Então, ele não descuidava, não desgrudava da sua espada, de jeito nenhum, dormia com ela até do lado dele, para não ter perigo. A espada que Paulo se refere aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a nossa Bíblia. Essa Bíblia, exatamente como a espada romana, ela foi cuidadosamente forjada pelo Espírito Santo de Deus para servir também para nós de proteção ou de combate corpo a corpo. É dessa espada que Paulo está dizendo aqui. Nós também temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Se nós não tivermos essa intimidade, esse cuidado em guardar a palavra de Deus no nosso coração, fatalmente nós também seremos abatidos em combate. Se nós não mantivermos a nossa espada devidamente afiada, fatalmente nós teremos problema em combate. O misterioso autor da carta aos Hebreus, ele também usou dessa comparação a respeito das espadas. Hebreus 4:12. Irmãos, não precisa abrir, eu vou ler aqui.
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é espada, cuidadosamente forjada pelo Espírito Santo de Deus para nos proteger. Portanto, não podemos negligenciar na manutenção da palavra de Deus. E Paulo concluiu dizendo: Deus deu este fardamento a vocês. Vocês têm uma responsabilidade. Orem. Quando? Em toda ocasião. Verso 18. Deus deu esse fardamento para vocês, mas vocês, nós temos uma responsabilidade. Oração em toda ocasião. Em toda ocasião. Não é só aqui na igreja, não. Eu concluo, irmãos, dizendo: a igreja de Éfeso, voltando na igreja, a igreja de Éfeso fora alicerçada, então, na sãs doutrina de Paulo. Paulo ficou mais de 2 anos pregando lá na igreja de Éfeso. Eles vestiram, sim, essa armadura de Deus. Eles vestiram essa armadura, mas foram negligenciando na colocação dos seus componentes lentamente. E foram sendo atingidos pelo espírito, pelo maligno. Eu diria que talvez o primeiro componente que eles negligenciaram foi o capacete da salvação. Talvez baixaram a viseira do capacete da salvação e pequenos ciscos foram entrando na mente deles, deturpando totalmente a mente deles, sem eles perceberem, e eles foram se desviando da sua doutrina. O segundo componente que eu acho também que eles falharam foi com o escudo da fé. O escudo da fé dos irmãos de Éfeso foi baixado, ou não foi devidamente colocado, e dardos inflamados atingiram os irmãos, com aquelas ideias daqueles pensadores gregos. O terceiro, já atingidos pelos dardos malignos do inimigo, o cinturão e a couraça foram afrouxados. Já não precisavam mais, porque já tinham sido atingidos pelos dardos inflamados do maligno. As sandálias do Evangelho foram sendo substituídas lentamente por outros calçados, sem eles perceberem. Lentamente foram substituindo por filosofias gregas. A essa altura, a espada do Espírito já tinha sido deixada de lado há muito tempo. E a igreja, como dissemos, sucumbiu. Como já dissemos, o inimigo aproveitou toda essa fragilidade da igreja de Éfeso e fez um estrago na igreja de Éfeso, a ponto do próprio Jesus, quando ditou o livro do Apocalipse a João, dizer o seguinte, Apocalipse 2, de 4 a 5. Tenho, porém, contra vocês, ó igreja de Éfeso, vocês deixaram o teu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde caístes, arrependam-te e voltem às práticas das primeiras obras. Quando não, brevemente atirei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependerem. Este foi o motivo desse puxão de orelha que Jesus dera nos irmãos da igreja de Éfeso. A minha pergunta que eu faço para os irmãos é: e a minha e a sua armadura, como está?
Como está a nossa armadura? Tem algum ponto que não está, ou algum componente que não está devidamente colocado? Faça uma análise. Faça uma análise. Se você concluiu que existe algo que não está devidamente colocado, eu tenho uma dica. Entre em contato com o fabricante da armadura. Entre em contato com ele. E ele vai te dar toda a orientação. Somente ele pode te dar essa orientação de como você colocar devidamente a armadura de Deus. Ninguém mais. Porque ele foi que fabricou essa armadura. Somente ele pode nos orientar. Entre em contato com o fabricante, que é o nosso Deus. Amém, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, agora para Te agradecer, ó Pai, por toda essa orientação que a Tua palavra nos dá, Senhor. Então, nós Te pedimos, ó Pai, que os nossos corações abertos, ó Pai, ensine-nos, Senhor, mostre-nos, ó Pai, aonde é que estamos errando, Senhor, aonde é que estamos falhos, Senhor, que componente da Tua armadura nós estamos colocando errado, Senhor. E mostre-nos, ó Pai, ensine-nos, ó Pai, a corrigir, a colocar devidamente esses componentes, para que nós não sejamos atingidos pelo inimigo, Senhor. Ó Pai, faça isso por nós, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.